podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. A gente sabe que passar pelo cursinho, às vezes, é um caminho inevitável até a aprovação na faculdade desejada. E esse período pode ser muito cansativo, tenso e desafiador para quem está se dedicando aos estudos com foco total nos vestibulares. E hoje eu vou trocar uma ideia com duas pessoas que venceram essa etapa e vão compartilhar como foi essa jornada para vocês verem que esse pode ser um caminho difícil, mas que vale muito a pena percorrer. Quem está aqui comigo é a Fernanda Labiapari, que é formada em odontologia, e o Frank Araújo, que está no 6º semestre do curso de medicina. Bem-vinda, Fernanda. Conta pra gente o que te levou ao curso de odontologia e um pouco da sua trajetória desde então. Oi, gente. Muito prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre gostei muito da área da saúde. Sempre, fui muito fã de biologia e sempre gostei muito desse cuidado com o próximo. Sempre curti. Então, já tinha na minha mente que eu queria isso pra minha vida. Mas no ensino médio, eu consegui, me encontrar na odontologia. Porque eu vi que pessoas muito próximas a mim sofriam muito problema com saúde bucal, enfim. Vi que muitas pessoas não tinham condições de cuidar disso. E foi aí que eu me interessei muito pelo assunto. E aí eu comecei a estudar, fiz 2 anos de cursinho, consegui passar na Unesp de São José dos Campos e fiz 5 anos de graduação na área. Tenho aí 10 meses de formada, mais ou menos, e atuo como clínico geral hoje. Tô trabalhando justamente para guardar um dinheirinho para fazer minha especialização em breve e tô atendendo as pessoas. Legal. E aí, Frank, conta aí pra gente também um pouco da sua história. Oi, gente, tudo bem? A minha história ela é meio não linear, né? Saí do ensino médio e eu fiquei um tempão sem estudar, um tempão relativo, né? Eu fiquei uns 3, 4 anos sem estudar. E aí, em algum momento, eu trabalhando só no dia a dia, CLT normal, eu pensei, putz, isso aqui não tá virando, eu preciso voltar a estudar e preciso fazer alguma coisa. E aí tem uma coisa que eu sempre quis, que foi medicina. Eu fui uma criança bem doente, eu passei bastante tempo doente, e eu frequentava um hospital que era um hospital pediátrico. E naquela rotina de ir no médico várias vezes por mês, várias vezes ao ano por um bom tempo, me fez ser uma pessoa encantada com a medicina em si. Eu olhava para aquele profissional ali trabalhando e falava, putz, um dia eu quero ser igual a esse cara, ou eu quero ser igual a essa moça que está aqui me ensinando, essa doutora. E foi uma coisa que eu carreguei por muito tempo, mas eu não tinha isso como um projeto firme de vida, sabe? Era uma coisa que eu sentia que eu queria fazer, mas eu nunca tinha dado esse pontapé inicial. E aí teve um dia ao longo da minha jornada trabalhando assim que eu percebi que só trabalhar não ia virar e que eu precisava voltar a estudar. Acho que a gente tem uma vida que é relativamente breve, temporalmente falando, e eu pensei que eu queria fazer uma coisa que me desse satisfação de vida, sabe? E a medicina foi essa coisa que surgiu para mim. E é muito, muito estranho isso, porque quando eu digo que a minha trajetória é não linear, é porque assim, eu saí do ensino médio, eu fiz um ensino médio em escola pública à noite, eu saí da escola, eu mal sabia o que era um triângulo. Eu lembro de eu chegar no cursinho a primeira vez e a pessoa falar, o triângulo isósceles, eu não faço a menor ideia do que ele está falando. E foi assim por um bom tempo. Então, eu cheguei no cursinho e eu não sabia de nada. E aí eu comecei a me encantar pelo processo de uma maneira muito, muito legal, assim. Eu gostava de tudo porque eu não sabia de nada. Então, assim, eu tinha um encantamento com português, do mesmo jeito que eu tinha com matemática, que eu tinha com física, com filosofia, com qualquer coisa que colocava ali na minha frente. E foi exatamente esse encantamento que me fez querer medicina, porque eu sabia que era uma área em que eu ia precisar linkar um monte de conteúdos diferentes ao mesmo tempo. Então, eu precisava ser uma pessoa com uma formação em humanidades, eu precisava ser uma pessoa que sabe de exatas, eu precisava ser uma pessoa que sabe de biologia pra caramba. E quando eu percebi que seria esse tipo de conteúdo, de bagagem que eu precisaria ter para fazer tudo isso ao mesmo tempo, eu me encantei. E aí eu decidi que eu queria fazer medicina. E aí eu fiz 5 anos de cursinho, e eu fiz cursinhos variáveis, assim, eu fiz cursinho popular no momento que não tinha como pagar, e aí depois eu consegui uma bolsa num cursinho que era um pouco melhor, privado. Foi engraçado porque eu fui aluno enquanto eu fui funcionário, eu trabalhava para eles. Então eu trabalhava num período e estudava no outro. E aí eu tinha num dia, tipo, 4 horas do dia para estudar. E aí eu fiz render com o tempo que eu tinha. Fui estudando. Consegui em 2022, entrei para a Unifesp, no curso que eu queria de medicina. A Unifesp é um lugar que eu queria muito estar, porque eu fui office boy num tempo da minha vida e eu passava na frente do prédio
E eu namorava aquele prédio por fora e falava, um dia, quem sabe eu chego nesse lugar. E aí, quando eu passei, foi uma consolidação de um projeto que demorou um certo tempo, mas valeu muito a pena, assim. E Fernando, o Frank disse que teve contato com a maioria do conteúdo do vestibular pela primeira vez depois que começou o cursinho, coisas que ele não tinha nem visto na escola. E para você, foi um pouco assim também? Olha, eu me identifiquei muito com o Frank agora que ele comentou. Eu também fiz ensino médio noturno, em escola pública. E, assim, foi exatamente o que ele falou. O que a galera já sabia ali no cursinho, estava vendo pela primeira vez, eu não fazia ideia. Isso porque a minha escola era uma das melhores escolas, assim, consideradas da região. Era, inclusive, premiada por isso. Mas muita coisa ali a gente não tinha nem visto, nem pincelado, nem nada. Então foi exatamente isso. Então, assim, até eu entrar no cursinho, eu me considerava uma pessoa, assim, esforçada, inteligente. Entrei no cursinho, gente, eu me senti muito burrinha, assim, meio de grosso modo, falando assim. E aí foi exatamente essa trajetória, né? Eu sempre fui muito esforçada, eu até hoje não me considero uma pessoa inteligente, me considero esforçada. E no meu primeiro ano de cursinho, eu tive muita crise, exatamente por esse motivo, de achar que eu estava muito atrás dos outros. Eu achava que eu tinha que correr muito, muito atrás, assim, do prejuízo em si. Tanto é que, para mim, o primeiro ano de cursinho foi mesmo para eu saber que aquelas coisas existiam. E eu realmente estudei de verdade para o vestibular no segundo ano de cursinho mesmo. Nossa, o primeiro ano, eu sinto que ele foi uma espécie de tortura, assim. Porque eu cheguei no cursinho e eu lembro que eu tive física na escola, mas eu lembro que era uma física assim, que era o professor colocava um ΔS sobre ΔT com a conta montada e precisava fazer a divisão. E aí, quando você chega no cursinho e precisa fazer aqueles cálculos bizonhos de movimento uniformemente variado, essas coisas aí, é assustador a princípio. Então, eu lembro que no primeiro ano foi um ano em que eu usei para me situar. Eu cheguei lá e aí eu descobri quais eram as disciplinas que eu ia ter contato, entendi mais ou menos o que eu precisava saber de cada uma delas, e como num primeiro momento eu não entendia nem a profundidade do lugar onde eu estava me metendo, então assim, eu sabia que eu tinha que aprender biologia, mas eu não entendia a profundidade de biologia que ia ser necessário. E isso aconteceu para física, para português, para todas as disciplinas que tinha ali, né? Então foi um ano em que eu usei bastante para me situar. E eu lembro que chegou no fim do ano, mais ou menos, eu olhei assim e falei, tenho certeza que eu não vou passar onde eu quero, porque eu quero coisa grande e tem nada que me leve para esse lugar a princípio, mas sonhar é de graça, né? Então sonho alto. E aí eu lembro que eu cheguei no final do primeiro ano e a conclusão foi, não vai dar, eu sei que não vai dar, eu sei que não é o suficiente, e eu preciso fazer coisas para os próximos que eu não fiz nesse, que eu não tive a oportunidade de fazer, que não deu tempo, porque aprender tudo no começo é muito estranho, é muito difícil a princípio. Às vezes a gente não entende exatamente como uma disciplina pode ser base para ser usada em outra, que é uma coisa muito física e matemática ali. Você precisa de matemática para fazer uma boa física, mas eu não entendia isso porque eu não tinha nenhuma das duas. E aí o primeiro ano me ajudou a situar, a entender como é que eu ia construir essa linha de raciocínio, esse conhecimento que pudesse me levar de um lugar que eu estava para um lugar que eu nunca tinha pisado antes, que é o lugar de ter um bom desempenho no vestibular. Então foi um ano bem, bem complicado, assim. Foi um ano que testou bastante a minha força de vontade no sentido de você tem certeza que você quer isso, cara? Porque o seu resultado diz que você vai precisar de muito mais. E aí eu falei, tá, eu quero. Não tenho nada mesmo, tá tudo bem. Foi isso, mais ou menos. Os vestibulares das universidades públicas geralmente são os mais concorridos e bem difíceis de passar dependendo do curso, né? Quando vocês decidiram que queriam fazer uma faculdade pública, vocês já estavam meio que preparados para a possibilidade de encarar uma jornada longa de estudos, que não seria fácil conseguir essa aprovação tão rápido assim, necessariamente? Eu fui muito tranquila em relação a isso, porque era uma coisa que eu tinha desde criança, eu tive sempre essa vontade, assim, era um desejo meu muito forte de fazer uma faculdade pública. E nessa época eu nem sabia o que eu queria fazer da vida, mas eu sabia que tinha que ser pública. E principalmente no curso, né, de odontologia, que é um curso muito caro, mas eu não passava pela minha cabeça de não fazer uma faculdade pública justamente porque eu não teria dinheiro para pagar a mensalidade de uma particular. Fora que na odontologia tem muito material, tem muita coisa. E, assim, é um gasto, assim, que eu não estava preparada, eu não imaginava. E, assim, eu sou teimosa. Então, eu queria fazer a faculdade pública, eu precisava fazer a faculdade pública e não tinha o que me tirasse dessa ideia. É o meu desejo, eu preciso disso. Olha, no auge da minha sinceridade, eu digo para vocês que eu não estava preparado porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, assim. Eu fui ganhando noção, eu acho que do segundo para o terceiro ano, do tamanho do problema que eu estava me metendo, assim. Eu brinco com os meus amigos, eu brinco com os meus alunos no cursinho que eu dou aula, e eu falo para eles uma coisa que é muito... Eu sou um otimista patológico, assim, quase doença, o nível de otimismo que eu tenho para fazer as coisas.
Então, assim, eu sempre joguei com 1% de chance e 99% de fé. Eu olhava e falava, se tem vaga, se eles deixaram eu me inscrever é porque dá. E aí eu comecei a estudar e era muito difícil mesmo aquilo, era muita coisa e precisava saber um monte de coisa num detalhe que eu não tinha. E aí, conforme eu fui adquirindo isso, eu fui entendendo o tamanho do problema e eu fui me situando melhor e eu fui entendendo que, ainda que fosse difícil, era para mim. Porque, às vezes, assim, você vai fazer um ano de cursinho, você tem muita coisa para fazer, um volume muito grande mesmo de coisas, e é muito difícil você não ter base nenhuma, nunca ter visto aquilo na vida e aprender aquele volume gigantesco de coisas de uma vez só. Não funciona assim a cabeça da gente. Ou funciona, mas a gente se esfola. É difícil isso ao longo do processo. E eu me identifico muito com a fala da Fernanda, que é a de... Eu sempre fui muito teimoso também, de olhar e falar, tem que ser pública, porque já fui muito prejudicado na minha educação até aqui, e se a faculdade pública... Olha o raciocínio como ele é rudimentar, né? Eu olhava e falava assim, se a faculdade pública é de graça e exige esse grau de complexidade, que era o que eu sentia naquele momento, para entrar, alguma coisa tem. E talvez seja esse percurso de aprender essas coisas que são necessárias para passar nesse processo que seja o que eu preciso. Então, eu tenho uma coisa que também é muito boa, que eu tenho uma paciência muito, muito grande, assim, eu tenho uma paciência no processo que é absoluta, assim, eu tenho uma frase que eu repito muito no dia a dia, que é um dia por vez, cara, não tem nada como um dia após o outro, amanhã eu perdi, hoje eu vou tentar ganhar de novo, e vou tentar de novo, e um dia por vez eu vou ganhando a liberdade nas coisas que eu quero fazer. Eu sempre tive esse raciocínio me acompanhando e eu sinto que isso me ajudou muito, assim, porque, sei lá, eu fiz um ano, não deu certo, aí eu fiz outro, não deu certo, aí eu fiz outro, melhorou um pouco, aí eu fiz um outro, melhorou um pouco, aí chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu falei assim, cara, tem que ser esse ano, não aguento mais estudar. Muita paciência mesmo para entender. Por exemplo, como eu fiz 2 anos de cursinho, no meu primeiro ano eu me culpei muito de não ter passado. E eu era muito nova também, eu não culpo tanto por conta disso. Mas no meu segundo ano eu entendi que as coisas, cada coisinha é no seu tempo. Comecei a me tornar uma pessoa mais paciente também. E eu acho que essa é a chave, assim, esse é o segredo para o sucesso mesmo, de verdade. Não só nesse quesito da vida, mas em tudo. Porque as coisas não são como a gente quer, infelizmente, na maioria das vezes, né? E sim como elas vão fluindo e realmente tem que acontecer. Fui vendo as coisas dando certo, fui entendendo que eu estava aprendendo coisas que eu não teria acesso em outra circunstância. Bate uma neurose em vários momentos de olhar e falar, putz, eu tô mais velho do que a galera que tá aqui, tô mais atrasado do que eles. Mas aí eu comecei a parar de pensar nisso e comecei a me importar com o processo. O que eu queria me tornar precisava daquele tempo. Tinha um professor que ele foi muito importante na minha história. Eu virei para ele e falei, professor, eu não aguento mais, eu tô sofrendo, eu não sei mais, eu assisto a aula, eu já sei de tudo. Ele virou para mim e falou assim, não, você não sabe de tudo, porque se você soubesse de tudo, você não tava aqui. E aí, só que ele falou isso de uma maneira tão cuidadosa, assim, que era mais assim, abre seu olho, falta alguma coisa. E aí eu comecei a entender ao longo do processo o que era que estava faltando, um pouco mais de estratégia de prova, resolver um pouco mais de questão, e aí as coisas começaram a andar. Mas eu lembro que no começo foi bem isso, assim, eu só queria muito, era muito caro, não ia dar para pagar se eu tivesse que pagar, nunca que eu ia ser médico se eu tivesse que pagar. E eu encarei, simplesmente encarei o processo, assim, muito meio sem noção no começo. Valeu muito a pena, viu? Sou muito feliz com a trajetória que eu consegui construir ao longo do processo. E Frank, aproveitando que você falou agora das coisas que estavam faltando no processo dos estudos, que hábitos na vida de vocês, como um todo, não só nos estudos, né, ajudaram vocês nessa fase de cursinho a viver melhor, aprender melhor também? Que funcionou muito bem para mim, eu vou dar aqui como dica já, desinstalar todas as redes sociais. Começou aí. Na época, assim, eu era viciada no Facebook, em compartilhar meme no Facebook. Eu era uma usuária assídua do Facebook, eu tive que desinstalar. Instagram foi a mesma coisa, só tinha um WhatsApp mesmo para me comunicar com a minha família, com os meus amigos. Quando eu voltei, quando eu reativei as redes, parecia que eu tava na caverna, assim, não conhecia mais nada, não entendia mais nada. Mas foi o que me ajudou, porque, assim, eu percebi que eu não tinha tanto esse controle, sabe? De, poxa vida, eu vou ficar tanto tempo na rede social e tanto tempo estudando. Eu não tinha esse controle. Então eu tive que tomar essa medida drástica, assim. Se você puder, desative por um tempo, porque realmente, assim, acho que é o mal do século, né? Infelizmente, esse vício, né? Primeiro momento eu diria a mesma coisa, que é cancele as suas redes sociais ou deixe elas em stand-by por um bom tempo, porque faz toda a diferença não ter esse tipo de interferência na sua cabeça no dia a dia. Nessa época eu também abri mão de Facebook, abri mão de Instagram, abri mão de tudo que tinha, e inclusive até hoje eu não consegui voltar. Porque isso me traz, a ausência dessas coisas me traz uma paz tão grande que até hoje eu não voltei. E aí eu virei um low profile de alma, assim, eu não existo nas redes sociais, eu existo no WhatsApp e olhe lá.
A rede social, o formato dela, foi feito para tomar muito do nosso tempo e exigir muito da nossa atenção em coisas muito picotadas. Então você entra numa rede social tipo TikTok, e aí agora tem o Reels do Instagram, e aí tem o Shorts do YouTube, e eles têm uma proposta parecida, que é um vídeo que dura pouquíssimo tempo, e aí prende sua atenção ali por um tempo, dá uma punchline ali, depois muda de assunto e vem outro vídeo e não sei o quê. E aí quando você percebe, você perdeu 1, 2, 3 horas da sua vida fazendo aquilo dali. E aí tem um problema nisso que é muito severo, que é o cara, quando ele tá nessa rede social e ele larga ela para voltar pro estudo, a cabeça dele não volta do mesmo jeito. Não volta porque ele tinha um estímulo que era tão barato, que era tão energético, que era tão resposta pronta, que a recompensa dele vinha tão rápido ali, que ele se cansa de querer fazer uma coisa que demora um pouco mais. Então, assim, um ano de vestibular é chato mesmo. Você prefere ler ou prefere jogar videogame? Eu prefiro jogar videogame. FIFA é mais legal do que leitura, mas leitura é mais importante do que FIFA. Porque leitura é o que me permite conhecer realidades que eu não acessaria de outra maneira, permite com que eu me conheça um pouco melhor. E eu preciso ter esse jogo de maturidade de entender que não é porque uma coisa é legal, é fácil, é atrativa, é de acesso rápido ali, que aquilo ali faz bem para mim. Raciocínio, memória, atenção, não é uma coisa binária do tipo 0 ou 1, ou tenho ou não tenho. É uma coisa que você desenvolve. Então, cada dia que um aluno se propõe a passar um tempinho a mais do que ele tinha como limite ali, lendo, ou ficando um tempinho a mais dentro da própria cabeça, ou se esforçando um pouquinho mais para prestar atenção, isso vai alargando o espaço em que ele consegue fazer isso, sabe? E uma coisa que acontece com a atenção também hoje em dia, que eu acho que ela é muito severa, que é tudo hoje em dia é passível de gravação. Então, assim, o aluno está no cursinho, ele não precisa escrever mais porque ele tira foto da lousa. O aluno ele está assistindo uma aula no modelo EAD e ele, às vezes, bota para gravar ali no computador dele, ele não assiste naquele momento porque ele vai assistir em outro. E aí o cara, muitas vezes, acaba perdendo o tempo que ele está ali, mas ele não está prestando atenção porque ele está gravando, e o tempo em que ele vai assistir isso gravado depois, ele acaba perdendo mais tempo para fazer uma coisa que ele podia ter feito com qualidade no começo, sabe? E aí você vai entrar nas redes sociais, em qualquer lugar que for, tenha gente falando sobre esse assunto, sobre ser aprovado no vestibular de grande concorrência e tudo mais, e o que é mais comum a gente vê é essa questão de dar uma fórmula, explicar um caminho, e não tem, cada um tem o seu, assim. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa que eu não consigo estudar muitas horas por dia, nunca consegui. 10 horas por dia para estudar, para mim, é impossível. Mas se você me pedir 4, 5 horas de qualidade, eu descubro o mundo naquele meio tempo, eu consigo aprender muito, mas nessas 4 ou 5 horas. E eu conheço gente ao meu redor que senta para estudar e fica 10 horas fazendo a mesma coisa, às vezes não para nem para comer. Eu acho insano, eu acho que é coisa de robô. Respeito muito, assim, inclusive queria, porque às vezes eu precisava de mais tempo para fazer algumas coisas, mas eu não consigo. E aí eu tive que entender ao longo do tempo que o meu processo seria o meu processo, então eu teria que ter um tempo adequado para fazer, o tempo que eu ia usar para fazer aquilo ia ser só meu, então se demorasse mais ou demorasse menos era problema meu, não tinha que comparar aquilo com os estudos de outras pessoas. Tive que aprender para entender alguns assuntos eu ia demorar uma quantidade maior de tempo, para outros assuntos eu ia demorar um pouco menos, e tá tudo bem também. Mas eu cresci muito quando eu parei de me apegar a essas fórmulas prontas de pessoas que fizeram e tentar fazer do jeito delas, porque você caber no sapato de outra pessoa é muito difícil. Isso dói muito, machuca o pé, não compensa. E o cursinho ele tem esse tempo, que é um tempo em que você tem uma qualidade razoável para investir em você mesmo, de quem eu sou, como eu funciono. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar de manhã. E se eu sentar de manhã assim, vou acordar 7 horas da manhã, vou abrir os livros aqui, vou fazer uns resumos, vou estudar. Eu sento na cadeira e fico olhando pro nada, assim, um tempão, até meu cérebro começar a funcionar, e isso é geralmente depois das 10. Então, sabendo disso, o que eu faço? Se eu tenho que estudar e eu tô com tempo sobrando aqui, eu estudo às 10. Mas se eu tô na faculdade e tem uma prova logo mais e eu preciso estudar para ela, eu estudo às 7 da manhã, mas eu sei que a qualidade do que eu tô fazendo vai ser um pouco menor. Então eu já me adequo mentalmente para dizer assim, você vai estudar, mas não vai ser um estudo de tanta qualidade e tá tudo bem, porque é o que o momento de hoje exige. E eu sou uma pessoa também, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de explicar para os outros curiosidades e coisas, enfim. E para estudar também foi uma tática que eu usava muito. Eu ficava no cursinho, assim, o dia inteiro, mas quando eu voltava para casa, eu ia para frente do espelho e me explicava a matéria que eu tinha acabado de ver no cursinho, sabe? Então, essa também é uma dica, assim, que pelo menos para mim funcionou bastante. Entender mesmo a matéria e tentar explicar. Se você conseguir explicar para alguém, melhor ainda, mas se não, o espelho tá aí para isso.
Fernanda falou sobre explicar coisas para os outros. Isso cientificamente é um dos métodos mais eficazes de se aprender. Assim. A gente explicando para o outro, a gente entende a falha no nosso raciocínio, entende o buraco no conhecimento que a gente acha que tem ali e faz com que as coisas funcionem melhor mesmo. Eu lembro que no cursinho eu tinha o hábito de tirar dúvida dos meus amigos, das coisas que eu sabia, obviamente, e eu gostava de fazer isso, porque eu achava que eu compartilhando o conhecimento e eu dividindo o que eu achava que sabia e alguém me corrigindo e a gente caminhando junto funcionava muito bem. Inclusive, todas as provas que eu fiz de segunda fase, de primeira fase, eu falo muito sozinho, né? Eu falava muito sozinho, assim, fazendo prova, porque eu falava cochichando comigo mesmo. Não? E justamente por essa questão de criar o hábito de explicar, 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 explicar. E assim eu consegui aprender muito melhor. E uma coisa que eu fiz que fez toda a diferença também que eu sinto foi um hábito que eu criei que foi correr. Eu era muito sedentário, não me mexia muito, não sei o quê, mas eu sabia que eu ia precisar fazer 5 horas de prova, precisar ficar 5 horas sentado, me concentrar com aquele cansaço físico, aí eu comecei a fazer atividade física pra caramba, assim. E isso me deu outra disposição, me deu outra autoestima, me deu outra confiança para eu continuar estudando ao longo do tempo. Até hoje, assim, eu sou muito adepta, mas nessa época eu tinha acabado de começar a academia. Tanto é que eu acordava, assim, 5 da manhã pra ir treinar, porque eu pegava um ônibus pra ir pra academia, e aí eu voltava pra casa, corria rapidão e voltava e ia pro cursinho, assim, era uma loucura. Mas era o que me ajudava. E realmente deixava a cabeça mais tranquila, porque, meu, um corpo em movimento, a cabeça flui muito melhor. Não tenho nem o que falar, assim, Então, realmente, assim, exercício físico é fundamental, independente de qual seja ele. Tudo, qualquer coisinha que você puder fazer, mesmo que seja em casa. Para mim, a questão de aprender a dormir bem, porque eu sempre dormi muito mal também, eu sempre fui o cara que dorme muito tarde e acorda a hora que tiver que acordar, não tem problema. Mas eu não achava que isso tinha problema. Hoje em dia, isso ferra a minha memória e eu sei disso. E eu acho que uma coisa que me ajudou bastante também quando eu estava estudando, que é um hábito que eu tinha, que era o hábito de ler antes de começar a estudar. Então, assim, eu sempre começava com a cabeça muito a mil, e aí eu sempre começava lendo. As primeiras meia hora do meu começo de estudo era a leitura. Então, eu catava um livro que eu queria muito ler, às vezes era uma obra obrigatória do vestibular, às vezes era um livro que eu queria mesmo ler, e eu ficava lendo ali por meia hora até acalmar minha mente, até entender que era hora de começar a estudar, e isso ao longo do processo foi me ajudando bastante. E isso veio junto com meditação. Aprendi a meditar nessa época também. O mindfulness me ajudou muito. Meditava bastante nessa época, pelo menos 15, 20 minutos por dia eu tirava para fazer uma meditação. Mas essas eram coisas que eu precisava acalmar minha mente. Eu sempre fui muito agitado, muito frenético em tudo que eu fiz, então eu precisava abaixar a energia. Assim, calma, respira fundo, esse raciocínio exige calma, então você está calmo para fazer isso. Eu sinto que esses hábitos construíram o Frank que eu sou até hoje, assim, eu uso essas coisas no dia a dia, o jeito que eu aprendi a respirar na meditação, eu respiro até hoje, eu ainda corro, porque é uma das poucas coisas que me ajudam a manter a minha rotina e manter a minha sanidade no caos que é, né? E tudo isso me ajudou bastante. E ao longo dessa jornada toda no cursinho, como era a rotina de estudo de vocês? Vocês estudavam sem parar, tipo, todo dia, fim de semana, feriado, ou também tinha tempo para descansar? Como funcionava melhor para vocês? Olha, eu descansava, assim, eu sempre prezei muito por isso também. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre achei que, ai meu Deus, não vou conseguir, ai não sei o quê. Mas isso eu sabia muito dos meus limites também, sabe? Porque pra mim, se você tá com a cabeça muito cheia, você não rende o resto dos dias. Eu comparo muito também com a musculação. Você tem que ter um diazinho de folga, sabe? Não pode ser constante desse jeito. Pelo menos pra mim, funcionou muito bem dessa forma. Então, a semana inteira eu estudava, de sábado também eu estudava, mas de domingo não. Domingo era meu dia sagrado de descanso, enfim. Mas assim, o descanso é fundamental, pelo menos pra mim foi muito importante. Essa fala do descanso, ela faz todo sentido. Eu tive que aprender a descansar. Porque eu achava que, sei lá, se você começa a estudar agora para fazer um vestibular de medicina e você não conhece ninguém que fez e você não tem muitas referências, você vai entrar no YouTube, você vai entrar nas redes sociais, enfim, e vai procurar alguém que fez essa trajetória. Primeira, segunda, terceira fala da pessoa, eu estudava 14, 15 horas por dia e eu dormia com a apostila debaixo do travesseiro e eu plastificava o meu resumo para ler no banho, umas coisas assim. Você escuta cada coisa que é um absurdo. Eu sempre fui hater dessas pessoas, de olhar e falar assim, cara, vocês estão fazendo um desserviço para quem quer prestar o vestibular para medicina, porque primeiro vocês assustam, porque eu entendo, a gente faz bastante tempo de cursinho e a impressão que dá é que a gente é algum tipo de ciborgue, você não quer que ninguém mais toque nesse lugar, e você quer fazer que sua trajetória pareça extremamente surreal, assim, e não existe isso. E eu achava que eu precisava me martirizar, eu achava que eu precisava sofrer mesmo o processo, porque quanto mais eu fizesse, mais eu ia adiantar o processo de eu passar no vestibular. E eu não descansava. E aí o cara que não descansa, ele não tem memória boa,
ele não tem paciência para entender uma coisa que é um pouco mais complexa, e as coisas não rendem. O que existe é trabalho mesmo, é disciplina, é fazer com calma, é descansar, é respeitar os próprios limites, porque para passar no vestibular tem que estar vivo, tem que estar com saúde mental minimamente adequada. É exatamente isso. Você, quando entra num cursinho, assim, pelo menos pra gente que ficou tentando algum tempo, né, até conseguir de fato entrar, o Frank consegue dizer isso muito bem. Acho que a gente entra com muita sede ao pote, né? A gente entra muito ansioso, fala, poxa vida, e você realmente perde um pouco a mão, perde um pouco a noção, né, das coisas, e acho que da realidade que a gente vem, isso pesa um pouco mais também, né, de ter que correr atrás de um prejuízo, querendo ou não. E nesse meu primeiro ano de cursinho, eu fazia muito isso. Eu estudava também de segunda a segunda. E eu só fui perceber isso lá pro segundo ano de cursinho mesmo, que realmente não estava me fazendo bem. E eu falei, pô, preciso tentar outras estratégias, né? Porque não funcionou dessa forma. Me matei, fiquei muito mal por muito tempo e não adiantou muita coisa. Eu fiz o primeiro ano muito conturbado, fazendo o máximo que eu podia, um segundo também, e eu fui desacelerando em volume ao longo dos tempos de cursinho. E eu sinto que o último ano de cursinho que eu fiz foi um ano em que eu estudei menos de tempo, mas foi um ano em que eu mais estudei de qualidade. Inclusive, eu dou essa dica para os alunos até hoje. Eu estou conversando com eles e eu falo, você não precisa fazer 25 questões do mesmo assunto, você precisa fazer 5 bem feitas. Porque se você fizer 5 bem feitas, você vai ter aprendido o conteúdo daquelas outras também, porque as coisas elas começam a se repetir, às vezes tem um traquejo aqui, outro acolá, que o aluno que está mais descansado, com a memória melhor, ele consegue fazer sem precisar ter feito aquela questão necessariamente. Então, eu tive que aprender a fazer isso ao longo do tempo, que era fazer menos, eu também trabalhava, eu era obrigado a fazer menos, né? Mas eu comecei a entender que esse era o caminho mesmo, eu precisava aprender a descansar, precisei entender que eu devia fazer um volume menor das coisas, mas com uma qualidade que eu estava prezando pela qualidade daquele ano. Então, assim, tinha questão que eu ia sentar para fazer e eu não riscava muito o papel, não. Eu ficava pensando lá, um tempão, assim, criando raciocínio, não sei o quê. E eu comecei a escrever menos também nessa época, de tipo assim, eu olhava para minhas resoluções, elas estavam muito mais limpas, muito mais enxutas de papel gasto, de mão gasta ali, né? Para mim, todo dia era dia útil. Era maluco, assim, maluco. O que eu vou fazer? Eu vou estudar todo dia. Só que eu aprendi a dosar isso. Então, assim, eu estudava de segunda a sexta-feira. Tinha dia que eu tinha 9 aulas de 50 minutos. É insano, é muita coisa. Esse dia eu estudava menos. Não tinha o que fazer. Eu não vou ficar mais 3, 4 horas me desdobrando em cima. Não vou entender, não vai funcionar. Aí, num dia que eu tinha um pouco menos de aula, eu estudava um pouquinho mais. A gente tinha simulado todo sábado ou domingo, tinha um simulado. E aí, o outro dia, eu tirava esse dia para corrigir as coisas que eu fazia no simulado. Mas eu estudava, assim, todo dia, religiosamente, um pouquinho, porque precisava de constância. Porque assim, eu vi um assunto na segunda-feira. Aí quando chegava na quarta, já não estava mais fresco, eu já não lembrava aquilo direito, eu ia precisar no fim do ano, não ia precisar daqui um mês. Eu não lembrava. Então eu comecei a criar um hábito de frequência, uma constância razoável, assim. Então eu vi um assunto de matemática na segunda, na terça eu fazia uma questão do assunto, na quarta eu fazia uma outra questão daquele assunto, na quinta eu fazia... Aí chega uma hora que eu ficava de saco cheio e falava, agora eu tenho certeza que eu vou lembrar, então deixa quieto. Aí eu trocava de assunto, eu ia fazendo isso com as coisas. Mas tem que descansar, inclusive isso faz diferença pra caramba, assim, do ponto de vista fisiológico mesmo, de criar memória, de esgotamento mental, precisa descansar. Assim, acho que esse podcast ele tem uma coisa legal que a gente contribui com a nossa experiência de quem se ferrou para que as pessoas que escutem talvez se ferrem um pouco menos nesse processo, sabe? Então, acho que é exatamente isso, sabe? É um processo mesmo. A cada momento que passa, a cada mês que passa, ano que passa, você vai sentindo ali o que realmente funciona pra você, o que não funciona. E você consegue dar uma desacelerada, assim, no final das contas. E, assim, é mais de se conhecer mesmo. Tentar não se cobrar tanto, eu sei que é muito difícil, mas, assim, é você por você. Ninguém vai poder fazer a prova por você. Ninguém vai poder fazer a prova no seu lugar se você ficar exausto e sabe, não conseguir se dedicar para aquilo, enfim. Tem que pensar muito nisso mesmo, desse autocuidado. Porque eu sinto que os alunos eles chegam querendo uma fórmula secreta, chegam querendo um roteiro que faz com que eles passem do vestibular mais rápido ou naquele ano, porque ele pensa que você vai dizer alguma coisa que vai ser revolucionário na trajetória dele. E as coisas mais revolucionárias que a gente tem para dizer é o básico, que é o básico que funciona, que é tenha disciplina, estude com frequência, se dedique, não limite o seu raciocínio a dizer assim, eu sou de humanas, então eu não aprendo exatas, eu sou de exatas, então eu não aprendo humanas. Não existe isso. O que existe é as nossas limitações, e a gente tem, assim. Eu lembro que eu tive uma defasagem muito grande por muito tempo em matemática, mas eu tinha uma facilidade absurda em química. Eu dou aula de química hoje em dia, justamente porque é uma matéria que eu tinha uma afeição diferente, assim. Mas eu
entendia que eu tinha dificuldade numa matéria e, portanto, eu deveria desprender mais tempo para estudar aquilo. Mas não necessariamente que aquilo ali era impossível para mim ou era inacessível. Eu fui percebendo isso, principalmente em exatas, que para mim era o que eu mais tinha dificuldade, matemática, assim, 100%. Então eu enxerguei isso no meu primeiro ano de cursinho, tanto é que chegou no final do meu primeiro ano de cursinho, eu larguei mão da matemática, eu falei, olha, não é para mim, não vou conseguir, eu vou focar em química e física, porque eu ainda gosto, mas a matemática mesmo vou ter que deixar de lado. E aí, no segundo ano de cursinho, eu falei, pô, não posso agir dessa forma. Então, preciso me organizar para isso. Por mais que eu não consiga entender da forma que o professor tá me dizendo. Então, assim, eu ficava muito mais tempo estudando aquilo, porque eu sabia que eu precisava correr atrás desse prejuízo e me esforçar mesmo naquilo. Pegando esse gancho da Fernanda, eu queria falar mais uma coisa, que é, quando vocês estiverem estudando na casa de vocês, no cursinho de vocês, e estiver com dificuldade de alguma matéria, não precisa, em hipótese alguma, pensar de, meu Deus, isso aqui é impossível, essa matéria não é para mim. Troca o estímulo. Ah, eu estou tentando com um professor aqui, eu não estou entendendo. YouTube tem um monte de aula. Ah, tô no YouTube e não tô entendendo. Pega um livro didático, vai fazer exercício resolvido. Cansei de assistir, de aprender coisas que eu não esperava ouvindo podcast, conversando com os meus amigos, ou simplesmente chegando para alguém que é muito melhor que eu numa disciplina X e falando assim, ô, como é que você faz? Eu acho que a vantagem de quem faz um cursinho presencial ela é um pouco essa, que é de você ter pessoas ao seu redor que têm especificidades diferentes. Então tem uma pessoa que é boa de exatas, tem gente que é bom de humanas, e eu ia aprender essas coisas com essas pessoas, e cada um tem uma didática que às vezes é muito específica, assim, mas alguma coisa sempre funciona, algum resquício disso fica e você aprende, assim. Meu, relações. Você criar relações com as pessoas, porque eu vi, né, muita gente se isolando muito durante os anos de cursinho para estudar, enfim, focar. É claro que cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? Mas para mim o que me ajudou muito foi grupo de estudo, assim, uma vez na semana, uma vez no mês que seja, e aí virava uma grande conversa. E aí acabava sendo até um pouco descontraído também. Tirava um pouco dessa pressão, sabe? De, poxa vida, eu tô sozinho nessa, tô estudando pra caramba, tal. Não, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo se ajudando. E é exatamente isso, assim, de criar relações mesmo. Então, eu era muito boa em biológicas, ajudava nisso. Uma pessoa era muito boa em redação, ajudava nisso. Então, acho que isso é muito importante também, até para você não ficar tão maluco assim, sabe? Só pensando no estudo e não criando essas relações. Queria falar mais uma coisa sobre isso. Falando de redação, eu acho que quem tem a oportunidade de ter um cursinho presencial ou pessoas ao seu redor vivendo a mesma realidade de estudo ali naquele momento, discutir redação com os colegas é uma coisa que é muito produtiva, assim. Eu lembro que eu tinha 2 grandes amigos no cursinho e uma coisa que a gente tinha por hábito de fazer era, teve um simulado, teve uma redação e a gente sempre sentava para ler o texto um do outro, apontava de maneira bem objetiva assim, ó, isso aqui ficou ruim, eu não entendi. Se eu não entendi, não tá bom. Explica de novo o que você tentou dizer aqui. E aí um explicava para o outro e falava, tá, mas por que você não escreveu isso? A explicação tá muito melhor. E aí a gente ia crescendo junto, assim, fazendo redação. E, por exemplo, era uma coisa interessante que era, dava o tema da redação, a gente lia os textos de apoio, lia o tema. Aí virava um pro outro e falava assim, se você fosse escrever, porque você está escrevendo, sobre esse tema, o que você colocaria? Qual seria o seu argumento? Para que caminho você iria? Como seria o seu recorte de fazer uma tese? O que você ia fazer? E aí assim eu saí, às vezes, de um dia de estudo com 5 redações diferentes sobre o mesmo tema, com um monte de perspectiva que antes eu não tinha. Aquele era um estudo? Era um estudo, mas era um estudo meio conversa de bar. A gente sentava, conversava ali e aprendia junto. Que tipo de argumento vocês usariam? Qual seria o argumento de autoridade que ia ser usado? Como você faria a conclusão de uma redação? Para que caminho você levaria o seu desenvolvimento de texto? E tem aquele momento complicado que pode acontecer com qualquer um, que é depois de fazer um ano inteiro de cursinho, não conseguir aprovação no vestibular, né? E daí isso significa voltar para o cursinho para muita gente. Como vocês fizeram para lidar com isso, de saber que iam precisar encarar mais um ano de cursinho, rever todo aquele conteúdo, prestar todos os vestibulares de novo? É um momento difícil, né, lidar com essa frustração. Eu me permito ficar na fossa, para tudo. Eu sempre tenho isso assim comigo muito forte. Você precisa sentir esse sentimento mesmo, você precisa entender o porquê que você tá assim, entender por que você tá tão chateado porque isso aconteceu, né? Tentar enxergar mesmo quais são os seus planos de vida, o que você realmente quer para você e tudo mais. Para mim, pelo menos, né, a gente teve esse respiro, né, entre sair as notas, né, e os classificados, até voltar ao cursinho de fato.
Então, assim, eu peguei esse primeiro período, assim que saiu a nota, fiquei muito mal, chorei demais, desabafei com meio mundo. E, assim, me permiti mesmo me sentir muito triste mesmo. E aí, depois eu levanto, eu converso comigo mesma, eu trago isso pra mim até hoje, assim. Poxa vida, você já levou esse tanto de tempo pra isso. Você tá nova, mesmo que você não estivesse, a vida tá aí. Você precisa focar no que você realmente quer. Então, eu queria muito isso. Eu continuo querendo muito isso. Eu tô triste? Eu tô. Mas em algum momento eu vou conseguir, que seja daqui 2 anos, 3 anos. Eu sei que é isso que eu quero. Eu sei que pra minha vida eu me vejo dessa forma. Então, acho que é muito isso, assim, de você se permitir sentir aquilo e você se reorganizar, sabe? Acho que muito isso de você conversar com você mesmo. Não que eu seja totalmente sã, tá? Mas eu acho que pra você não ficar maluco, você tem que conversar com você mesmo. Muita gente acha que é o contrário, né? Você fala sozinho e você é maluco. Não, você tem que conversar com você mesmo e organizar a nossa mente, assim, porque é o tempo todo muita informação, um turbilhão de coisas. Sou partidário do que a Fernanda diz sobre conversar com você mesmo, e eu sempre conversei comigo mesmo através de verso de música, verso de poesia, letras das grandes literaturas, ou das pequenas também, mas eu sempre tive frases e frases que me guiam e me norteiam ao longo do tempo, assim, e tem umas que me seguem até hoje. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu sempre gostei muito de Racionais, e o Mano Brown, assim, ele é um cara que compõe coisas que até hoje me move de alguma forma. Eu lembro que eu passava muito tempo pensando que, independente do que aconteça, nada como um dia após o outro dia, amanhã eu tenho que voltar mais forte, melhor e mais resistente, porque a vida tá aí para criar, né? Precisa criar coisas, assim. Não eu já tive por muito tempo, eu precisava do sim. E nesse contexto, uma coisa que me ajudava bastante era ter a noção de o quanto eu evoluí no meu processo. Eu sabia quando eu consegui fazer uma conta na física que antes eu não conseguiria. Então eu falava, putz, eu cresci aqui, eu ganhei alguma coisa. Independente do resultado, eu já estou melhor. Ah, antes eu não teria um raciocínio parecido com esse para resolver uma questão. Agora eu tenho, então eu estou avançando, eu estou melhor. E eu fazia o vestibular todo ano, querendo que aquele fosse o último e querendo passar, obviamente. Mas eu tinha essa noção de que quando tudo dava errado, eu precisava olhar para o copo meio cheio e perguntar, tá, mas o ano já foi, eu já perdi aparentemente, e o que eu ainda tenho para ganhar? Porque eu aprendi alguma coisa com esse ano. Eu sabia que eu estava escrevendo muito melhor, que eu estava raciocinando melhor, que eu tinha conteúdos muito melhores de várias disciplinas, e eu precisava ficar com esse saldo. Tipo assim, independente do que acontecesse daquele momento em diante, eu ganhei coisas e não só perdi. E era importante entender isso. E confiem, falo isso como uma pessoa que acho que o último ano antes de eu passar foi um ano muito caótico, porque eu fiquei numa posição na lista em que eu fiquei por um. O cara da minha frente levou a vaga e eu voltei pro cursinho. E aí eu tive que fazer mais um ano de cursinho, sabendo que eu estava por um de chegar ali onde eu queria muito. E aí eu gostava de lembrar de uma frase de um outro rapper, que é o Djonga, que ele fala que a bola tem uma música dele que chama Recadinho pros Falador, mas ele tinha um verso que ele gostava de falar que era a bola na trave e a torcida pedindo gol. E aí eu gostava disso, sabe? Eu falava, caramba, eu bati com a bola na trave e a torcida aqui de casa tá pedindo gol, eu preciso fazer de novo isso aí. Então isso de alguma forma me motivava. Eu sabia que, por exemplo, uma outra coisa que para mim motivava muito é que eu vim de uma realidade em que a medicina não era para ser possível. Ninguém queria que eu estivesse naquele lugar, e a minha educação formal ela me diz um pouco isso. E todas as possibilidades que eu tive de acessar esse lugar, eles foram criadas ao longo do tempo, com muita cabeçada na parede, tentando muito, querendo muito. Então eu falo assim, putz, ninguém me deu nada. Ninguém pediu para eu vir. E eu quero uma coisa desse tamanho, eu preciso conseguir. Eu sempre fui meio otimista com isso, de falar assim, cara, isso não é um não definitivo. É só um você não está pronto ainda. Então você precisa entender. E aí, nesse contexto, eu tinha um amigo que ele falava uma coisa que para mim era importante, que ele falava assim, agora não é mais uma questão de e se, é uma questão de quando. Então, continue estudando, a resposta vem. E aí eu continuei fazendo exatamente isso, contando cada coisa que eu aprendia nas diferentes disciplinas, entendendo que o meu processo ele estava caminhando, que eu estava evoluindo, e até o dia em que o meu nome estava na lista, assim. E esse dia foi um dia da hora, porque é um dia inesquecível na vida de quem passa por isso, vocês sabem disso, assim, é um dia ímpar. Porque se querer uma coisa por muito tempo e você vê isso dando certo, não tem preço, tem valor. É muito legal. Show demais, pô, muito legal. E aproveitando que o Frank mencionou o dia que viu o nome dele na lista de aprovados, vocês podem contar agora com mais detalhes como foi esse dia para vocês? Com quem vocês estavam? Como vocês comemoraram? Mas o dia que eu vi o meu nome na lista, eu lembro exatamente de como que foi. Eu tava em casa com os meus pais, tava só nós três, só em casa, e
Eu lembro que eu não conseguia ver direito, eu tava tremendo muito, e quando eu fico nervosa, eu tenho hiperidrose, né? Eu transpiro mais do que as pessoas normais. Só que quando eu tô nervosa, gente, parece uma cascata, é um negocinho absurdo. E o touch não funcionava do celular. E eu tentando descer pra achar meu nome, eu não conseguia. E aí eu comecei a entrar em desespero e eu fui descendo com muito, muito sufoco, assim, fui descendo. Achei meu nome, eu soltei um grito, assim, eu passei, gritei, assim, aí meus pais, gente, todo mundo se ajoelhou no tapete, todo mundo se abraçou e tal. Só que eu lembro que pra mim foi muito bizarro que eu fiquei durante todo o meu primeiro ano de faculdade, todos os dias, olhando a lista da faculdade mesmo, de chamada mesmo, para assinar presença, letra por letra, para ver se realmente chamaram a Fernanda certa. Porque eu não acreditava. Eu fiquei um ano inteiro sem acreditar que eu realmente ia conseguir passar. Eu lembro que no dia que eu passei, eu estava trabalhando. Eu trabalhava no setor de matrícula, responsável por matricular novos alunos e tal. E eu lembro que eu fui discutir com a chefe do setor um desconto para um aluno que queria matricular, porque eu fui lá pedir desconto para ela. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, me vê um desconto tal para esse aluno aqui, ele quer fazer a matrícula, ele tem isso, ele só consegue pagar isso, você consegue? Aí ela olhou para mim, no auge de uma seriedade assim, e falou assim, desconto o quê? Vai olhar a lista do vestibular que saiu o resultado hoje. Aí eu fui olhar a lista, né? Sentei no computador, lá na frente do computador, comecei a olhar a lista assim, pagiando a página, tremendo, zapeando tremendo, assim, também. E aí eu vi o meu nome na lista. Só que na hora que você vê o seu nome da lista, você fala assim, não é possível, eu acho que eles erraram, não fui eu que fiz aquela prova. Aí você começa a olhar 200 vezes, assim, confere o CPF, confere o CPF, confere o CPF. E aí eu lembro que eu voltei tremendo, assim, e falei, passei. Mas no momento que eu estava sentado na frente do computador e eu vi o meu nome, uma coisa muito complicada, que é você faz bastante tempo de cursinho e você vai carregando um peso, uma angústia muito grande, que é de, putz, eu devo ser burro, não funciona, não dá certo, as coisas não andam. A gente tem esse tipo de pensamento negativo, acho que ele faz parte da nossa psique de alguma forma, né? E eu tinha um peso muito grande nas costas, que era uma responsabilidade, de eu já era mais velho, eu preciso me provar, e tem gente me esperando com resultado, tem gente para quem eu não devo o resultado, mas na época eu achava que eu devia, que a gente tem essa coisa na cabeça, né? E a sensação ela é simplesmente de uma mochila gigantesca cheia de apostila que você tira das suas costas e você rapidamente fica mais posturado, mais leve, mais livre. Para mim foi essa a sensação. E aí eu lembro que eu morava perto, que eu desci a rua assim para encontrar minha mãe. E minha mãe sempre foi uma entusiasta assim muito grande de mim, assim, era em qualquer lugar o Frank tá estudando, o Frank é inteligente, essas coisas que mãe fala, né? Mãe é incrível. E aí eu lembro que eu olhei para ela, minha mãe é pequenininha assim, tem 1,50 m, tenho quase 1,80 m, eu olhei para ela assim e falei assim, mãe, eu passei. E aí ela olhou para cima assim meio sem entender. Minha mãe não teve uma educação formal muito profunda assim, ela não estudou pra caramba, mas ela sempre insistiu para que eu estudasse. E eu passei muito tempo sem entender para que isso servia, portanto não fazia. E aí, o dia que eu disse para ela que eu ia estudar e que eu ia ser médico foi num dia meio aleatório, não tinha contexto nenhum, eu só quis. E aí quando eu passei, a conclusão foi meio essa. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e eu falei, mãe, passei, vou ser médico. E aí ela me olhou, não entendeu muito, eu olhei e fiquei meio emocionado, porque a gente fica, enfim, esse foi o melhor dia da minha vida de longe, assim. Mas é aquilo que a Fernanda falou na fala dela, que foi de eu passei o primeiro ano da faculdade inteiro em dúvida se eles tinham matriculado a pessoa certa. Até o dia em que você aperta o botão no site da Unifesp para fazer rematrícula, eu tava assim, cara, é agora que eles vão descobrir que não sou eu. É agora, vou chegar a fazer rematrícula, não vai dar. E, enfim, mas esse comportamento, esse tipo de raciocínio, acho que ele faz parte do jogo também, mas foi uma coisa interessante. Mas de longe foi um dos melhores dias da minha vida, assim, eu nunca quis tanto uma coisa e eu nunca fui tão determinado, tão disciplinado para nada antes na minha vida. Isso começou ali. E aí o resultado do vestibular foi uma conclusão de um processo que demorou 5 longos anos, muito tempo dentro da minha própria cabeça, muito tempo falando sozinho, muito tempo remoendo coisas que ninguém ao meu redor entenderia, mas também não precisava entender, porque quem tinha que entender era eu. E aí deu certo, assim. Foi um momento da hora. Recomendo, gente, experimentem isso. E para fechar, gente, que conselhos vocês gostariam de deixar aqui para quem está vivendo essa fase de cursinho, como vocês já viveram? Para tudo fluir muito bem, eu acho que você precisa estar descansado. Hobby, assim, é fundamental. Porque eu acho que quando você fica muito focado numa coisa só, e isso em tudo, não só em estudo, as coisas não funcionam direito. Pelo menos eu não consigo ficar 100% focado em uma coisa o tempo inteiro. Eu acho que é interessante você conseguir manter esse equilíbrio. Se possível, faça exercício físico, porque realmente é uma coisa que funciona muito, muito mesmo. Que é uma coisa que funcionou para mim, é uma coisa que eu mais recomendo hoje em dia para os alunos ou para quem pergunta sobre isso,
ter uma rotina muito bem organizada. Eu acho que a rotina muito bem organizada, ela não pressupõe uma bitolice de falar assim, não, a minha rotina ela é assim, eu começo 7 da manhã, 7h30 eu tomo café, 7h40 eu faço... Não é isso. Mas é de ter bem estabelecido no seu dia qual que é o gasto de tempo que você vai ter com cada área da sua vida. A gente é ser humano, a gente é muito complexo. A gente não é uma coisa assim, sou uma máquina, eu só estudo, ou sou uma máquina, só trabalho, ou sou uma máquina, só fico em casa. Não pode ser assim. Então, assim, saber que fazer um planejamento em que você tenha tempo para ter lazer, qualidade de vida com a sua família, tempo de qualidade com as pessoas que você gosta, com os amigos ao seu redor, é importante pra caramba. É importante ter um tempo em que você cuide do seu corpo, fazer exercício físico, se possível, se alimentar da melhor maneira possível, tomar bastante água, ser uma pessoa fisicamente ativa faz diferença. E eu acho que ter essa organização muito bem feita no seu dia eu estudo de 7 da manhã até 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, o que eu faço? Qualquer outra coisa, eu vou exercer meus hobbies. E os hobbies são os mais variáveis possíveis. Eu já tive amigo que gostava de marcenaria. Eu já tive amigo que gostava de fazer faca, afiar a faca, umas coisas muito estranhas. Sei lá, eu gosto de fazer o yoga. Legal, uma atividade física interessantíssima, fortalece muita coisa. Eu gosto de limpar a casa, então todo dia, no fim do meu estudo, eu limpo a casa. Tudo bem, é um jeito de organizar as ideias também. Mas é importante que você tenha organizado na sua cabeça o tempo em que você estuda, o tempo em que você descansa, o tempo em que você cuida de você mesmo. Eu acho que esse tripé, essa organização, ela é muito importante porque é o que faz você ter energia para se manter ativo durante o processo. A gente, conversando assim entre amigos, a gente brincava que o ano de vestibular não era uma corrida de 100 metros rasos, numa pista de atletismo. É uma maratona. E para uma maratona você não pode começar largando com tudo e você não pode dar um sprint do nada no meio da corrida. Isso vai prejudicar o seu processo. Você precisa ter constância. A constância ela é o que faz as coisas funcionarem na maioria das vezes. Então, assim, é mais importante você fazer organizado, organizar o tempo em que você repete, o tempo em que você estuda, o tempo que você descansa, porque você ensina para o seu corpo que aquilo dali tudo é importante. E dou a dica inversa também. Preciso muito passar no vestibular, eu vou abrir mão de tudo que eu faço e vou só estudar. Vocês acham mesmo que isso é uma dica boa? Não pode ser, cara. Porque a pessoa que ela faz isso, ela abandona não só as coisas que ela gosta, ela abandona ela mesma. E o ano de vestibular não dá para você passar abandonando você mesmo. Você precisa estar vivo, precisa estar com a autoestima boa, precisa estar se entendendo capaz de realizar o processo. E isso só é possível quando você cuidou da sua cabeça. Então, assim, saúde mental, tem que cuidar muito. Principalmente para quem está ouvindo isso e já fez 2, 3, 4. Isso é importante, a saúde mental. 2, 3, 4 anos de cursinho cansa. Cria na gente algum tipo de marca que não era para ter, de alguma sensação de incapacidade, de sensação de impotência algumas vezes, de se sentir incapaz, de comparar o próprio resultado com o resultado do outro, de estar numa família que é daquelas mas seu primo passou com 17 anos, mas você não é seu primo, então por que isso te aflige tanto? Sabe, eu me comparei muito em algum momento também e eu lembrava que para isso sair de mim eu precisava lembrar que a minha realidade não era a realidade das pessoas com quem eu estava ali. Então, por que eu tenho que comparar o meu resultado com o dele? Não faz sentido. Isso foi uma coisa importante como componente de saúde mental. Então, assim, a gente precisa entender quais são as nossas fragilidades e precisa entender como lida com elas no dia a dia. Terapia ajuda, as pessoas não têm acesso à terapia. Conversar com alguém que você confia ajuda, escrever ajuda, cantar ajuda, qualquer coisa que te faça pôr para fora essa sensação de incapacidade ou de impotência perante o mundo, que ela parece real às vezes, mas não necessariamente é. E aquilo que eu comentei de você criar relações, sabe, com as pessoas, criar um laço, assim, não só nessa parte acadêmica, mas de você conseguir continuar conversando com as pessoas, não se isolar, porque eu vi isso acontecendo muito com muitas pessoas. E, cara, isso faz um mal terrível pra nossa cabeça. E essa parte também de você criar essas relações e trazer essas rodas de conversa e experiência, porque cada um é bom numa coisa, um vai ajudando um outro, né? Então acho que é super interessante, assim, você realmente ter amizade com as pessoas e ter essa troca. Foram as coisas que funcionaram muito bem pra mim. Fernanda, Frank, muito obrigado pelo bate-papo. Parabéns por toda essa determinação, essa dedicação que vocês tiveram. Com certeza, muita gente que está vivendo essa fase de cursinho vai se motivar com as histórias de vocês e entender que passar no vestibular é uma questão de tempo, muito esforço também e que vale muito a pena acima de tudo. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com quem está no cursinho ou vai começar um cursinho, porque vai ser muito útil.
Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.